Bom dia a todos. Vamos continuar com a região Centro-Oeste, falando agora da sociedade e meio ambiente. Quais são as comunidades tradicionais do Centro-Oeste? Na região Centro-Oeste vivem diversos povos e comunidades tradicionais. Trata-se de povos que habitam as áreas de cerrado, de floresta e do Pantanal, sobrevivendo de recursos da natureza, como frutos, peixes, castanhas, madeira, farinha, fibras, borracha, óleo, entre outros. Esses recursos são utilizados como fonte de alimento ou para a confecção de objetos e utensílios domésticos. O extrativismo, a pesca, a agricultura de subsistência e a pecuária são as principais atividades que sustentam as famílias dessas comunidades, cujas tradições e técnicas desenvolvidas ao longo do tempo preservam a biodiversidade e os elementos naturais presentes no território que ocupam. Entre as comunidades tradicionais que vivem no Pantanal e os povos da floresta e do cerrado, situados na região Centro-Oeste, estão os indígenas, os seringueiros, os castanheiros, os quilombolas, os pantaneiros, os ribeirinhos, os pescadores artesanais, os apanhadores de sempre-vivas, entre outros. Os pantaneiros, eles habitam o Pantanal e por isso conhecem um regime de secas e inundações do ambiente. Vivem da pesca, do extrativismo e da criação do gado. As comunidades tradicionais e a sua preservação. Como são considerados comunidades tradicionais, a legislação brasileira assegura que os povos das florestas e do cerrado devem ter seus territórios garantidos, assim como o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para a sobrevivência. No entanto, na prática, eles enfrentam diversos desafios para que esses direitos sejam garantidos. O cerrado, por exemplo, registrou nas últimas décadas elevados índices de desmatamento em decorrência do estabelecimento de áreas destinadas à pecuária extensiva, que é aquela que o gado é criado solto, e ao cultivo de soja, do algodão e de outras monoculturas. Essas atividades, baseadas no modelo do agronegócio, além de provocar a retirada de grandes extensões de vegetação natural, utilizam diversos insumos químicos, provocando uma série de impactos no meio ambiente. Os apanhadores de sempre-viva, eles vivem da coleta dessa flor característica do cerrado e utilizada para a confecção de peças de artesanato. O cerrado, por exemplo, registrou nas últimas décadas elevados índices de desmatamento em decorrência do estabelecimento de áreas destinadas à pecuária. O desmatamento e a contaminação das águas e dos solos afetam diretamente os povos tradicionais que vivem na região Centro-Oeste, pois eles dependem diretamente dos recursos oferecidos pela natureza. Além disso, as dificuldades com relação à posse legal da terra contribuem para que as comunidades sofram com a perda de suas territorialidades e com a descaracterização do modo de vida. Área desmatada destinada à abertura de pastagem para atividade pecuária, principalmente no município de Alta Floresta. A planície do Pantanal. O Pantanal abrange áreas dos estados de Mato Grosso do Sul, estabelecendo-se por cerca de 151 mil quilômetros quadrados no território brasileiro, além de ocupar trecho da Bolívia, do Paraguai e da Argentina, países em que recebe o nome de Chaco. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo,
Trata-se de uma área de drenagem das águas da bacia do Rio Paraguai, cuja baixa declividade favorece a inundação de grandes áreas nos períodos de chuvas mais intensas. E como é que é o modo de vida nesse local? O regime de chuvas determina o modo de vida no Pantanal. Uma característica da região é o deslocamento temporário dos rebanhos para as áreas onde há menos risco de alagamento, em função das chuvas que atingem a região durante os meses de verão. Como as planícies alagam rapidamente, os rebanhos são conduzidos pelos pantaneiros ou pelos boiadeiros para áreas mais secas, onde podem ficar em segurança. Quando as águas recuam, os rebanhos são levados novamente até o local em que estavam, encontrando pastagens verdes e água em grande quantidade. As chuvas também determinam a diversidade da fauna e da flora. No período das cheias, é recorrente a presença de aves migratórias que chegam ao Pantanal em busca de alimento. No Pantanal também se praticam a pesca, se praticam nos rios, a pesca, e nas planícies alagáveis, e a agricultura familiar. Nas últimas décadas, o ecoturismo tem contribuído para a geração de renda na região, na medida em que estimula os setores do comércio e serviços e a implantação de infraestrutura. O Parque Indígena do Xingu. Quem o sobrevoa a região nordeste do estado de Mato Grosso se depara com uma das maiores e impressionantes cenas de contraste entre conservação e degradação ambiental. O que se vê é uma enorme mancha verde de floresta, muito conservada, literalmente ilhada em um mar de pastagens, plantios e solos expostos de áreas desmatadas e abandonadas. A floresta, em muitos locais geometricamente recortada sem considerar limites naturais, é uma ilha da biodiversidade com 26,4 mil quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho do estado de Alagoas. Escravada na zona de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, e os dois maiores biomas brasileiros. Só para relembrar, a região centro-oeste, ela é uma região que é formada por 3 estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e pelo Distrito Federal. O centro-oeste ele ocupa uma área de 1.606.240 km². Segundo dados do IBGE, em 2018, a população estimada dessa região era de 16.085.885 habitantes. O relevo é predominantemente áreas de planalto. As principais bacias hidrográficas que banham a região centro-oeste são os dos rios Amazonas, Paraná, Paraguai, Tocantins, Araguaia. O clima predominante é o tropical, com períodos chuvoso e estação seca. Nós temos a vegetação da região centro-oeste, que situa-se o Pantanal. Tem também o restante da região centro-oeste, predomina a vegetação do Cerrado. O Cerrado apresenta 5 tipos fisionômicos. Nós temos o campo limpo, o campo sujo, o cerradão, o campo cerrado e o cerrado típico. As características gerais, atuais do Pantanal tem o centro-oeste, que é a região da ocupação mais recente do Brasil, que é a segunda região menos populosa, e a maior parte da população do centro-oeste é urbana. A região centro-oeste também faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. As relações entre esses países
desenvolveram-se por meio do comércio realizado através do Rio Paraguai, né, com o Rio Uruguai e o Rio Paraná, que forma a Bacia do Prata. No fim do século XIX e início do XX, a circulação de mercadorias e de pessoas na Bacia do Prata era controlado especialmente pela Argentina. A Brasília foi idealizada em meados dos anos 50 pelo presidente Juscelino Kubitschek, que queria transferir a capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central, a fim de promover a integração do país. Então, Brasília foi concebida para sediar as principais estruturas do funcionalismo público federal e abrigar um número limitado de pessoas. Com o progressivo aumento da população, nas décadas subsequentes, a inauguração de áreas periféricas começaram a ser ocupadas sem planejamento. Atualmente, as condições precárias das periferias, né, contrastam com a situação privilegiada do centro do poder, né, que é localizado no plano piloto. Nos últimos anos, o avanço do agronegócio tem provocado aumento na participação da região centro-oeste no PIB brasileiro. A partir das últimas décadas, a região centro-oeste tem registrado crescimento econômico, né? E em 2002, a região centro-oeste já contribuía com 8,6% do PIB nacional e em 2017 passou a contribuir com 10%. A agricultura da região centro-oeste é o setor mais importante, né, que é responsável por mais de 40% da produção agrícola no Brasil. O centro-oeste é também o maior produtor brasileiro de soja e de algodão. O rebanho de suínos é o terceiro maior do Brasil, atrás das regiões sul e sudeste. No centro-oeste, o extrativismo vegetal e mineral está presente, sobretudo nas áreas mais distantes dos grandes centros urbanos. Da floresta amazônica, que recobre porção norte da região, são extraídas a borracha e madeira. O ferro e o manganês são encontrados, na Serra do Urucum, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O turismo é uma atividade econômica de destaque no Centro-Oeste, especialmente o chamado ecoturismo, praticado de forma sustentável. Então, obrigado, tudo de bom para vocês e um grande e forte abraço.